Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana, o Domingo da Santíssima Trindade. O Domingo da Santíssima Trindade é o elo entre o final do tempo da Páscoa e o reinício, o retomar o tempo comum. Mas sabemos que celebrar a Santíssima Trindade é celebrar um grande mistério, um único Deus em três pessoas, que jamais poderemos penetrar nesse mistério para entender com a razão. Aliás, nós só entenderemos o mistério da Santíssima Trindade a partir de representações, através de figuras. E queremos usar a figura do Sol para poder colocar a configuração da Santíssima Trindade, porque o Sol é imenso, tem uma luz esplendorosa, mas ninguém pode se aproximar do Sol, ninguém pode olhar para o Sol. O Sol é a figura do Pai, que está sempre presente, mas nós nunca poderemos nos aproximar dele. Então precisamos que ele seja revelado, que ele venha até nós. Aí nós encontramos a segunda figura da Santíssima Trindade, que é Jesus. Jesus é o raio do sol, que vem até nós com os seus raios e revela que realmente o Pai está presente no céu na glória. Então, mesmo que nós não consigamos olhar para o sol, os seus raios que chegam até nós nos revela essa presença do sol lá no alto. E por isso que quando nós experimentamos a força dos raios do sol sobre nós, o nosso corpo se aquece, a nossa vida é aquecida, e esse aquecimento do raio do sol é o símbolo do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo que vem e aquece profundamente os nossos corações. Então, nessa explicação configurativa da Santíssima Trindade, na figura do Pai, o Sol, na figura do Filho, os raios do Sol, e na figura do aquecimento que esses raios trazem até nós, ou que esse raio, Jesus Cristo, traz até nós, temos a figura do Espírito Santo. Mas também, muitas vezes, dá a impressão que esse sol não vai aparecer mais, porque encontramos um dia nublado, um dia fechado, e nós dizemos, hoje o dia está feio. Quando o sol não nasce, nós classificamos aquele dia como um dia feio, um dia que pode vir ter tempestade, que pode ser um dia tenebroso. Mas é importante nós refletirmos que sempre o sol irá voltar, a tempestade passará, o dia tenebroso passará e o sol sempre voltará. Assim é a nossa vida quando estamos em tribulações, quando estamos em dificuldades. Por isso, nunca percamos a esperança, porque Jesus nos disse que Ele estaria sempre conosco. É claro que virão as tribulações, as dificuldades, mas Deus não deixa de estar ao nosso lado. Por outro lado também, nós não conseguimos sentir a presença desse sol que vem até nós, porque muitas vezes somos como aqueles que colocam um óculos escuro e mesmo o sol
estando presente ali, dá a impressão que aquele dia é um dia escuro, tenebroso. É a figura do nosso pecado. O sol está presente, muito próximo de nós, e muitas vezes nós, por causa dos pecados, vimos ou enxergamos aquele dia somente em trevas e escuridão, para que possamos enxergar bem o sol que resplandece com seu raio e com o seu aquecedor, que é a figura da Santíssima Trindade, sol esplendoroso, raio que reflete em nós, e o calor que sai do sol através dos seus raios e aquece nosso coração, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então é preciso tirar o óculos escuro, tirar o pecado, para enxergarmos o esplendor da presença de Deus, desse sol radiante nos nossos corações, no nosso meio. Por isso, ele vem sempre ao nosso encontro na graça da Santíssima Trindade, com toda a preocupação em fazer o melhor para nós, que somos filhos adotivos de Deus. Então, a liturgia da palavra irá falar das três pessoas da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira leitura fala da figura do Pai, dentro da realidade de um único Deus em três pessoas. Primeiro, Moisés fala que Deus criou o homem sobre a terra. Realmente, Deus criou o homem sobre a terra, Deus Pai, para que o homem pudesse viver sempre com a graça de Deus e caminhar sobre a terra como a maior obra da criação de Deus. E não só criou o homem, mas esse homem que se aproxima de Deus, vai dizer a primeira leitura que não tem nenhum outro povo que tenha seu Deus tão perto. Aí está a vantagem de nós que nos aproximamos de Deus e nos tornamos seu povo. Esse tornar-se povo de Deus nos dá a garantia, a graça de termos Deus bem perto de nós. Então, Deus criou um povo que somos nós, e esse povo que Deus criou, ele estará sempre por perto, em todas as dificuldades, mesmo quando o dia parece que não vai chegar com a luz. Jesus, com o amor do Pai e como esse raio, vem sobre o nosso coração para aquecê-lo e, consequentemente, nos fazermos cada dia mais próximos de Deus. Então, Deus vai dizer a primeira leitura que é um Deus libertador. Ele nos tirou do Egito, nos tirou da escravidão e nos deu a graça de caminharmos, embora as dificuldades, mas a presença dessas dificuldades no caminhar no deserto, entendamos que o sol, embora escaldante, nos acompanha em todos os passos que damos pelo deserto da vida. E na verdade, da mesma forma que o sol era escaldante e não deixava o povo no deserto, Deus também era tão próximo quando o povo caminhava no deserto como o sol escaldante durante o dia. Deus em nenhum momento abandonou seu povo até que ele chegasse à terra prometida. Assim também é Deus conosco, ele nunca nos abandona e nos acompanhará até chegarmos à terra prometida.
E a segunda leitura fala do Espírito Santo, essa presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Então vai dizer a segunda leitura: aqueles que se deixarem serem conduzidos pelo Espírito de Deus serão chamados filhos de Deus. Então é importante abrirmos nosso coração para que nós sejamos conduzidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e essa condução do Espírito Santo sobre nossa vida nos dará, com toda certeza, a alegria e também a convicção que nós somos filhos de Deus. Aí vai dizer ainda a segunda leitura, que nós não recebemos um espírito de escravidão, pelo contrário, não devemos ter medo, mas recebemos um espírito de filhos de Deus, um espírito de graça, que possamos sempre, by desse espírito, testemunhar Jesus Cristo como aquele que veio aos nossos corações como raios, resplandecente, para que a nossa alma seja iluminada com a luz desse Espírito Santo e nós continuarmos nossa caminhada de fé. Então, quando se diz que o Espírito Santo vem sobre nós e nos torna filhos de Deus, e de fato somos livres pelo Espírito de Deus, nós também nos tornamos herdeiros. Nós somos co-herdeiros em Cristo, que veio para dar-nos a herança do Pai, para que, voltando para casa, nós possamos, embora termos gastado toda a herança, receber aquele mesmo abraço que o filho pródigo recebeu do pai, e se faz uma grande festa porque voltamos depois do pecado cometido no paraíso a vivermos sobre a ação do Espírito Santo que age em nossos corações e nossas vidas. O Evangelho fala de Jesus também, a sua presença no meio dos homens foi realmente o plano do Pai para que Jesus nos indique o lugar que devemos ir para proclamar e anunciar o reino dos céus. Vai dizer o Evangelho que Jesus indica um monte onde os discípulos deveriam se dirigir, para o monte da Galileia. Dali que Jesus parte com seus discípulos para Jerusalém. Depois de Jerusalém, ele é morto e ressuscita e envia da Galileia os seus discípulos que retornaram para lá, para toda parte do mundo. E chega até nós essa graça de nos encontrarmos hoje com a graça da Santíssima Trindade, porque Jesus cumpriu plenamente a sua missão e nos revelou o Pai e o Espírito Santo. Vai dizer que quando Jesus foi enviar os discípulos a partir da Galileia, todos eles se ajoelharam, prostraram-se diante dele. E Jesus se aproximou e deu toda a autoridade para cada um deles. Vai dizer: toda a autoridade me foi dada sobre a terra. E essa autoridade que foi dada a Jesus, ele transmite aos discípulos, para que eles, enviados como os discípulos para a missão, eles pudessem também fazer discípulos. E cada época na igreja foram se multiplicando os discípulos, porque o mandato de Jesus era que fossem aqueles que tornassem discípulos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é importante, nesta nossa experiência de sermos enviados por Jesus Cristo na Santíssima Trindade, Jesus vai dizer: estarei convosco
todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, irmãos e irmãs, que em todos os momentos principais da nossa vida, na hora das refeições, na hora de acordar, na hora de dormir, na hora de passarmos em frente a uma igreja, na hora de passarmos em frente a um cemitério, nós invocamos a Santíssima Trindade e fazemos sobre nós o sinal da cruz, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que de fato nós possamos compreender essa presença da Santíssima Trindade em nossos corações, nesse dia que celebra uma sua solenidade, e caminhemos cada dia com confiança, através da graça que Deus nos concedeu, para podermos chegar à santidade. Por isso, nesse domingo da Santíssima Trindade, o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.